Estudando bastante durante esse tempo a parte teórica dos instrumentos, principalmente no violão e na guitarra, eu descobri que a gente tem algumas limitações na hora de fazer algumas coisas. Se você já ouviu falar sobre o assunto inversões de acorde, conforme você for estudando cada vez mais esse assunto, você vai saber que no violão e na guitarra a gente adaptou para conseguir tocar parecido com o piano, com o teclado, com outros instrumentos que são mais fáceis de fazer esses acordes completos. Tem até algumas brigas que acontecem porque a inversão na guitarra e no violão é chamada de drop, na maioria das vezes, se não é organizado de uma forma realmente seguindo à risca cada notinha. Isso é um assunto um pouco mais avançado, mas eu estou citando aqui para vocês entenderem o assunto que a gente vai entrar hoje, que são os policordes, o acorde duplo, o acorde híbrido, enfim. Para fazer uma boa explicação do que são os policordes, eu vou usar essa parte aqui do livro Segredos da Harmonia, do Marcos Barnard, que foi meu professor também por bastante tempo. E aqui embaixo ele coloca alguns exemplos do que são os policordes. Você pode ver que a escrita dele já é diferente. Por exemplo, um Mi sobre Ré. Duas tríades tocadas simultaneamente. Porque é exatamente essa a explicação dos policordes. São duas tríades distintas executadas simultaneamente. Aqui tem um outro exemplo, com outro shape, que vocês vão ouvir eu tocando os dois daqui a pouco. Esse tipo de acorde é muito comum no piano, como eu já falei, no teclado, né? Porque você pode tocar com uma mão um acorde e na outra mão outro acorde. Até que, conforme os estudos foram acontecendo, como eu falei, foram aparecendo essas formas de organizar as notas para violão e para guitarra, que o som ficasse agradável e que ainda assim fosse possível de fazer. É legal que ele deixa aqui separado em tônica, terça e quinta, e essa outra bolinha preta aqui significa alguma nota do outro acorde. Nesse primeiro exemplo, Mi sobre Lá, que seria um policorde, você pode ver que ali embaixo tem uma tríade de Mi maior e o baixo desse acorde virou um Lá, que poderia ser considerado outros acordes com outras nomenclaturas, mas é importante que vocês entendam que esses acordes híbridos existem também, mas pra gente que toca violão e guitarra, tem que adaptar muito bem eles para conseguir tocar. Esse daqui, inclusive, é um que eu gostei bastante da sonoridade. Ó. Tem uma tríade de Mi ali embaixo, e aquele baixo na casa 2, ele significa que seria provavelmente uma tríade inteira no piano, no teclado, que o pessoal consegue fazer. E por isso, às vezes a gente só substitui por um baixo ali em cima. Então como é que você identifica cada coisa quando é um policorde ou não? Vai muito das nomenclaturas, se tiver assim, por exemplo, ou da interpretação de cada música. Se vocês concordarem que esses acordes aqui, por exemplo, são policordes, você vai falar exatamente dessa forma. Bom, os policordes costumam aparecer justamente quando não faz parte da formação do acorde, aqueles baixos que aparecem. Já que se você fizer um baixo que está na formação do acorde, pelo menos em tríade ou tétrade, você está tocando uma inversão. Então, por exemplo, se eu fizesse um Dó com baixo em Si bemol, esse Dó teria um sentido sendo um Dó dominante, um Dó maior com sétima menor. Ou seja, ele faz parte daquela sobreposição. Então a gente considera nesse caso uma inversão de acorde mesmo, ao invés de chamar de policorde. E foi por isso que eu citei no começo exatamente, inversões e drops. Isso quer dizer que a guitarra e o violão é um instrumento inferior então dos outros? Obviamente não. Eu já até mostrei aqui como fazer acordes estilo piano, como melhorar os seus acordes para ter, enfim, várias possibilidades, mesmo tocando instrumentos que não têm uma organização para você fazer tão fácil os acordes de piano. Não precisa ser igual. O violão e a guitarra têm sons particulares que você pode explorar cada vez mais, principalmente as técnicas, que no piano é impossível de fazer técnicas de violão e guitarra que fique tão parecido assim. Então é um assunto básico que dá para pirar bastante em formas de construir esses acordes. A música ela é muito abrangente nessa questão, se você segue, obviamente, a risca o que é a teoria. A forma de enxergar um acorde muda, isso é concreto. Agora a forma de montagem dele e de algumas regras que existem na hora de você classificar um acorde como alguma coisa, aí tem que pensar um pouco melhor, porque não é qualquer coisa que pode ser falado. Esse é um assunto bem interessante, né? E tudo isso de formações de acorde e campo harmônico, tudo que você precisa saber sobre uma base musical tem lá no Método Bússola Violão e Guitarra. Que esse ano é um ano especial, o ano de lançamento do método, você vai ter acesso vitalício se você entrar para a turma. Lá tem módulo de ritmo, módulo de campo harmônico, módulo inicial se você estiver começando do zero, módulo avançado. No primeiro link da descrição você consegue ter acesso à página que explica tudo. E eu te espero lá para você entender um pouco melhor sobre quem sou eu e o que eu posso te ensinar. Eu tenho que pedir o seu like e sua inscrição aqui, porque o like me ajuda a ser entregue para as pessoas e a inscrição faz você não perder o próximo vídeo que eu vou soltar por aqui. Então, eu te espero lá. Tamo junto e até a próxima.